Oi, turminha, tudo bem? Olha o Titani aqui novamente. Vamos estudar um pouquinho de geografia. Peço que vocês peguem o livro na página 155, A Formação do Povo Brasileiro. Tudo bem? Vamos! Então, turminha, vamos lá. Espero que todos já tenham pego o livro, né, para que possam acompanhar a leitura. A formação do povo brasileiro. Os vários povos indígenas, que antes da chegada do colonizador europeu, viviam em todo o território onde hoje é o Brasil. Foram os primeiros habitantes dessa terra. Depois, a partir de 1500, vieram os portugueses, que mais tarde trouxeram à força os africanos para servirem de mão de obra escrava. Então vamos ver aqui, ó, a formação do povo, né? Quem morava aqui antes eram os índios. Então, os índios já eram os habitantes aqui do Brasil. Mais tarde, o que vai acontecer? Os portugueses chegam, né? Então nós já vamos ter portugueses e índios aqui. Depois, os portugueses começam a trazer quem? Os africanos, né, acorrentados. Aqui nós temos uma foto, olha eles dentro do porão do navio, né? Eles eram trazidos à força para trabalhar. Então nós já temos aqui índios, portugueses e africanos, que acabarão se misturando, né, casando-se entre si, índios com portugueses, portugueses com negros, africanos, africanos com índios. Então começa uma miscigenação, uma mistura de raças aqui. Tá? Então o povo brasileiro é formado por essa mistura. Só não, nós vamos ver que tem mais, né? Então vamos lá. No início da colonização, os portugueses se apropriaram dos conhecimentos indígenas para se adaptar melhor a essas terras. Ou seja, como os índios já moravam aqui, os índios sabiam se virar, ou seja, né, o que podia comer, a tipo de árvore, como o que usar como remédio. Então os índios já estavam habituados e tinham conhecimento dessas terras. Então os portugueses se fizeram amigos e aprenderam essas técnicas com os índios, até caçar, né, como caçar aqui. Por sua vez, os indígenas resistiram à invasão portuguesa e muitos morreram em morreram em guerras desencadeadas pelo domínio do território ou por doenças trazidas pelos europeus, como a gripe, contra a qual eles não tinham imunidade. Assim, a maior parte da população indígena foi exterminada em suas terras invadidas. Bom, então o que aconteceu? Além dos portugueses, depois que eles começaram a ter o conhecimento das terras, de como caçar, roubaram, né, o conhecimento dos índios, como viver nessas terras. Eles começaram a escravizar os índios. E os índios ficaram bonzinhos. Não, pode me escravizar. É claro que não. Os índios começaram a resistir, né? Mas como resistir? As armas dos índios não eram tão fortes assim, né? Podemos dizer, porque os portugueses usavam armas, atiravam de longe, e os índios tinham as flechas, tinham seus arcos, tudo, porém os portugueses conseguiam matar muito mais índios. Nós temos na história, em uma das guerras que houve entre portugueses e indígenas, houve cerca de 30 mil mortos, de índios mortos nessa guerra, né? Além disso, desse massacre, os índios também sofriam por causa das doenças que os brancos trouxeram, que os portugueses trouxeram, né? Todo tipo de doença. Gripe. Mas uma gripe, tio Toninho, vai matar o índio? Sim. Para nós, uma gripe às vezes vem até forte, né? Mas a gente consegue superar, porque o nosso corpo já tem resistência, a nossa imunidade está pronta para combater esse tipo de vírus, né? Porém,
o que acontecia? Os índios não tinham essa imunidade. Então, quando a gripe vinha, pegava os índios, né? Eles ficavam doentes, o seu corpo não tinha essa imunidade e eles acabavam morrendo. Seja gripe ou outro tipo de doença. Eles não tinham imunidade. Por quê? Porque eles não tinham contato com esse tipo de doença. Eles estavam aqui no Brasil, isolado, a partir do momento que o homem branco, né, o caso dos portugueses, chegaram, trouxeram todas essas doenças. Então, os índios eram disseminados por doenças, eram escravizados, nas guerras eles acabavam morrendo também. Mais tarde, os portugueses começaram a trazer pessoas da África e a escravizá-las como mão de obra na plantação de cana, nos engenhos de açúcar, no cultivo de algodão e do fumo, na exploração de ouro e diamante, nas fazendas de cacau e café e também como cozinheiros e empregados domésticos, entre outras ocupações nas vilas e povoados. Então, olha aqui. Eles começaram a trazer os africanos, né, os negros, para trabalhar onde? Na lavoura de cana-de-açúcar, quando nós vamos começar no período dos engenhos no Brasil. Muitos desses negros eram colocados para trabalhar dentro das casas, para ajudar, né, na cozinha, buscar as coisas. As crianças, principalmente, eram colocadas para trabalhar na casa grande. Alguns eram colocados para trabalhar em vendas, né, nas vendas dos patrões. Eles tinham aquelas vendas que vendiam os produtos e o negro tomava conta, o escravo, e outros trabalhavam nessas lavouras. Quando eles pegavam patrões muito terríveis, muito bravos, né, eles acabam sofrendo muito, mas alguns tinham sorte de pegar patrões mais maleáveis, né? Era muito difícil a vida dos escravos nesse período. Então, às vezes a gente reclama de tudo, né? De fazer uma liçãozinha. Ai, tio Toninho, é muita lição. Para e pensa o quanto que essas pessoas aqui, esses escravos, sofriam. E se não, debaixo do sol quente, debaixo de chuva, e se não fizessem, apanhavam. Iam pôr o tronco, né? E chegavam à noite, eles ainda nem dormiam direito, não tinha como dormir. Era tudo apertado. Eu não sei quem foi ao passeio o ano passado que nós fizemos com o colégio, que nós fomos visitar aquela senzala. Lembra que as portas eram bem baixinhas? Eles tinham que se abaixar para entrar nas portas, entrar dentro dos quartos para não fugir. Aquela fazenda de escravos que nós fomos visitar mostra bem isso daqui, né? Que os escravos passaram aqui no Brasil. Retirados contra sua vontade de sua terra, cultura, família e meio social, os africanos, assim como os indígenas, resistiram à escravidão por meio de revoltas, fugas e formação de quilombos. Muitos até preferiram o suicídio a viver como escravos. Olha aqui, antes de mudar a figura. Por que os escravos ficavam aqui? Olha, vocês estão vendo que só tinha um lugar para jogar comida aqui, né? Jogavam comida por aqui. Porque muitos desses escravos, que eram cargas preciosas dentro do navio, eles preferiam se jogar no mar, se lançar ao mar, morrer, do que se tornar escravo. Então, para que isso não acontecesse, os traficantes, né, de escravo, eles deixavam eles presos aqui. Os navios negreiros traziam eles aqui e geralmente tinha grade aqui, ó, para eles não fugirem, tá? Se vocês quiserem assistir aquele filme, Amistad mostra muito isso. Conta a história de escravos que estavam vindo em um navio negreiro e esse navio foi pego, né? E os escravos acabaram sendo colocados numa prisão. E lá vai desenrolar o filme, muito bonito, se alguém quiser assistir. Bom, como eles não queriam, né, ser escravo, é claro que ninguém quer ser escravo, alguns tentavam fugir. E alguns conseguiram realmente fugir, né? Formando o quê? Formavam os que conseguiam fugir, conseguiam formar os quilombos. Que eram os quilombos? Era um tipo de vilas formada por ex-escravos fugitivos. Lá, olha aqui, as casinhas tudo simples, né? Eles procuravam o material que eles tinham ali para formar essas casas. Formavam tipo vilas e eles moravam com os seus costumes lá da África, de onde eles foram tirados. Então, como eles fizeram desse quilombo aqui um pedacinho da África, para amenizar um pouquinho a saudade, né, da família, do país.
O quilombo maior que nós tivemos foi o Quilombo dos Palmares, e o seu fundador foi o Zumbi. A convivência quase sempre conflituosa, ou seja, havia conflito, né? Promoveu trocas diversas entre nativos, colonizadores e africanos. Os portugueses nos deixaram como herança algumas características culturais, como a língua, a nossa língua portuguesa, a religião, a católica, entre outras coisas, né? A contribuição cultural dos africanos está presente na religião, na música, na capoeira, na culinária, nas roupas e em muitas palavras de origem africanas, incorporadas à língua portuguesa. A esse conjunto de elementos trazidos pelos escravos de origem africana e adaptados por ele às condições encontradas no Brasil, damos o nome de cultura afro-brasileira. Afro por quê? Porque são culturas trazidas da África, né? E brasileiras porque estão aqui no Brasil, afro-brasileira. Hoje nós usamos, né, o conhecimento dos africanos na comida, nos remédios, no jeito de nos vestir, e nem sabemos de onde que são esses costumes. Do relacionamento entre os membros das etnias, europeus com africano, indígena com europeu, africano com indígena, formou-se o povo brasileiro. A essa mistura de etnias chamamos miscigenação. Então vamos ver essa outra figura aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a mistura. O branco com o negro formam os pardos ou mulatos. Os brancos com os índios formam os caboclos ou mamelucos, e os negros com os índios, os cafusos. Tá? Então, nós, todos brasileiros, somos descendentes dessa mistura aqui. A não ser que os pais são europeus, ou são japoneses, ou sei lá, de outro país, né? E estão morando aqui, são de raça pura, e o filho nasce aqui, o filho recebe o registro brasileiro, se torna cidadão brasileiro porque nasceu no Brasil, aí sim é outra história, e não tem essa mistura. Caso contrário, todos nós temos essa mistura no nosso sangue, corre sangue branco, negro, índio, africano, essa mistura. Por isso que é essa diversidade, né? A gente vê essa diversidade de pessoas mais altas, pessoas cabelos mais lisos, mais caracolados, mais ondulados, loiros, castanhos, morenos, negros. E isso é importante porque torna, né, o nosso Brasil essa diversificação, essa riqueza bonita. As pessoas são todas iguais, cada um tem a sua individualidade, o seu jeito de ser, isso é muito bonito. Então, a nossa raça brasileira, dessa miscigenação, formou-se uma raça bonita, muito bonita, né, com as qualidades que nós temos de ser brasileiro e ter toda essa mistura. Contudo, o término da escravidão no final do século XIX não resultou na integração da população negra na forma igualitária na sociedade, com oferta de trabalho livre e assalariado para elas. Ou seja, mesmo quando houve a escravidão, que nós vimos lá no livro de história, né, 1889, no dia 13 de maio, acabou a escravidão. Ok, os escravos foram livres. Eu já falei para vocês que não foi assim, libertou todo mundo de uma vez. Muitos ainda continuaram trabalhando. No Mato Grosso, por exemplo, a escravidão durou mais 50 anos. Mas e os que foram libertos, tio Toninho? Tudo bem, eles foram libertos, mas a sociedade não os acolheu. Como assim? Não deu serviço para eles ganharem dinheiro, para se sustentarem. Eles tiveram que viver no meio do mato, formar casa com o que achava. Pedaço de papel, lata, o que eles achavam, eles iam formando as casas, né? Daí surgiram os cortiços. Mas não precisava de gente para trabalhar? Precisava, sempre precisava. Quem eles contratavam? Eles contratavam os imigrantes que vinham de fora. Preferiam dar o serviço para os imigrantes do que contratar os escravos para trabalhar aqui. Então, esses escravos eles foram libertos assim, daquela escravidão do trabalho braçal.
mas eles foram marginalizados pela sociedade, eles ficaram excluídos, a sociedade não quis dar uma chance para eles crescerem como pessoas, né? E de certa forma isso daí foi as pessoas da época foram egoístas, porque afinal tudo que se construiu aqui foi com a força do trabalho escravo, então eles tinham direito, mas a sociedade não via dessa forma. Para ocupar postos de trabalho na agricultura, posteriormente na indústria, foi estimulada a vinda de imigrantes de outros países, italianos, espanhóis, alemães, árabes, japoneses, coreanos, chineses, poloneses, russos, etc. Enquanto a maior parte da população negra foi marginalizada. Assim como antes, atualmente os descendentes dos indígenas e africanos escravizados lutam pela igualdade de direito, isto é, por um país mais justo para todos. Então o que a gente percebe? Que mesmo tendo passado todo esse tempo, ainda há discriminação dentro do Brasil, que é uma coisa errada, porque todos nós somos descendentes, né, dos africanos, dos escravos, dos índios. Nós formamos esse povo, essa miscigenação. O povo brasileiro é formado por essa miscigenação, por todo esse tipo de sangue. Bom, pessoal, eu peço que vocês façam os exercícios da página 158 e 159. E logo nós faremos a correção também, tá? Um abração a todos.